Bom, e começa a funcionar essa semana a comissão externa da Câmara dos Deputados que vai acompanhar as investigações sobre o avião e a gente vai, claro, repercutir sobre essa questão, vai seguir nesse assunto, mas agora a gente muda de assunto para falar que o Brasil deve começar a restringir a entrada de imigrantes sem o visto, após denúncias apontarem, essa situação. A gente mostrou isso também no Jornal da Manhã aqui e a gente vai conversar ao vivo agora com o especialista em segurança pública, o André Santos Pereira. Não sei se ele já está conectado com a gente, está aí o André. Bom, André, essa situação da imigração realmente tem causado bastante preocupação, E após as eleições da Venezuela, toda essa situação envolvendo Maduro tem repercutido bastante. A gente tem recebido muitos estrangeiros, E até mesmo houve apontamentos da Polícia Federal de que o Brasil está sendo utilizado como rota também de tráfico humano. Então, são várias questões que a gente tem para abordar. Eu já começo te desejando bom dia e te perguntando também sobre como que vão ser essas ações. Muito bom dia, David. Bom dia a todos. A Polícia Federal identificou, por meio de um relatório, essa situação em que muitas pessoas que estão passando pelo Brasil param, ficam e pedem refúgio. De janeiro de 2023 até 2024, aproximadamente 8.300 pessoas fizeram a solicitação do pedido de refúgio. No entanto, apenas 113, aproximadamente 100 pessoas deram seguimento a essa solicitação de refúgio. O que é que acontece? Elas fazem esse pedido, mas logo após conseguirem ficar no país, já seguem para outra localidade. Os mais comuns, os países mais comuns para os quais elas seguem são Estados Unidos ou Canadá. Isso significa que a gente tem aí o Brasil sendo utilizado como rota de tráfico de pessoas ou até mesmo por organizações criminosas que fazem esse tipo de utilização do nosso território para que esses imigrantes eles ingressem em outros países. Agora, André, bateu uma dúvida aqui te ouvindo explicar sobre essa questão, porque sempre houve uma cobrança, principalmente dos Estados Unidos. Você falava sobre muitas vezes essa situação aqui no Brasil, atender aos interesses ilegais ou não tão ilegais assim, mas relativamente legais, de levar essas pessoas para Estados Unidos e Canadá. Sempre houve uma cobrança dos Estados Unidos para que os países que são utilizados como rota migratória ou até rota para tráfico de pessoas, como você estava explicando, para que houvesse medidas de contenção desse tipo de atividade. Pode ser algo que agora incomode apenas o governo brasileiro para tomar essa decisão de restringir essa sessão de pedidos de refúgio a partir de amanhã aqui no Brasil, ou pode ser também uma forma de atender a esses pedidos de governos norte-americanos? É possível que esteja tendo, sim, uma interlocução entre o Brasil e os outros países. No entanto, a gente percebe que a situação ficou crítica no Brasil e principalmente no aeroporto de Guarulhos. Diversas pessoas estão em situação até mesmo de infringência aos direitos humanos, sem condições para higiene pessoal, sem condições para alimentação, em decorrência dessa rota migratória. Então, eu acredito que o problema é muito mais local, em que as autoridades brasileiras agora vão tomar uma medida, vão adotar uma medida para resolver esse problema aqui local, mas é possível que esteja, sim, havendo essa interlocução com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, para que essa situação seja resolvida, Bom, e junto com a gente, nosso time de comentaristas aqui, o Roberto Mota e também a Luana Tavares, para te fazer perguntas. Luana? Bom dia, André. Eu queria entender... Bom dia. Eu queria entender, André, em relação a medidas futuras, pensando que o Brasil não tinha essa preocupação até então, e agora a gente começa a olhar para essa temática com um pouco mais de atenção. Quais são medidas que você vê que outros países adotaram, que a gente poderia ter aqui implementadas no nosso país para que haja aí um equilíbrio entre
receber essas pessoas com atenção principalmente aos direitos humanos, mas ao mesmo tempo resguardar o país dessa entrada de imigrantes sem vistos? O Brasil já possui legislação que trata dessa matéria, né? É importante destacar que os refugiados, eles têm proteção no país. A lei nacional já disciplina essa matéria, mas isso precisa ser analisado de uma maneira muito rápida, e nosso país, não vem fazendo isso quando recebe essa solicitação do refúgio. O número de solicitação de refúgio também subiu, então a demanda aumentou e o país não consegue dar conta de analisar todos esses pedidos. Os pedidos, eles são feitos a partir do momento em que uma pessoa de outro país está passando por uma situação de grave e generalizada problemas, né, com direitos humanos em seu país, e vem para o Brasil e pede esse refúgio, e é possível essa pessoa ter esse refúgio. Mas eu repito, o que está acontecendo, e a gente vê as cenas, né, lá no aeroporto de Guarulhos, é no sentido de que esse pedido de refúgio está sendo mal utilizado. Algumas pessoas que realmente não têm esse propósito da solicitação de refúgio querem apenas utilizar o país como rota para irem para outros países. Então, isso é que vem trazendo esses problemas que o Brasil está enfrentando nesse momento. Portanto, já existe legislação, já existem mecanismos de controle para esse enfrentamento desse problema, e o que a gente tem aí realmente é uma situação difícil e que precisa ser agora, né, tem que ser combatida pelas autoridades públicas do nosso país. Nós conversamos ao vivo com o André Santos Pereira, ele que é especialista em segurança pública, também presidente do Sindicato dos Delegados aqui de São Paulo. Aqui eu agradeço demais a entrevista na manhã deste domingo aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado.